Olá, olá, boa noite. Ana Redana, psicanalista. Hoje nós estamos aqui para mais uma palestra. Ontem não teve como a gente entrar por problemas na internet, mas vamos continuar falando a respeito de saúde mental, relacionamentos, enfim, tudo aquilo que se baseia a vida emocional de uma pessoa. Como que tá essa noite a tua autoestima? Como é que você tem feito? O que que você tem falado? A gente tem atendido um pessoal. Vamos fazer alguns convites aqui. Mas mesmo com o atendimento, às vezes a pessoa insiste em para fazer aquilo que de certo que não era necessário. Então tem muita coisa boa para a gente estar falando aqui essa noite. Seja bem-vindo você aí que está nos acompanhando e você que não pode nos acompanhar, depois você vai estar assistindo essa live que está disponibilizada no Facebook Ana Redana Psicanalista. Nós temos feito plantões online na parte da noite, temos atendido pessoas e tem sido um referencial aí para nossa área profissional e um referencial também para a nossa área espiritual, porque eu sempre falo que a psicanálise ela sempre anda com a espiritualidade. Deixa eu fazer aqui uns convites, porque convidar sempre é bom, né? O pessoal. E muita gente fala assim: ah, eu não fiquei sabendo, eu não sei, eu não sei como entrar lá, como é que eu entro, como que eu faço, né? Então a gente vai estar explicando aqui essa noite também como que você entra, né? É só você estar aí, o Facebook é público, né? O meu é público, e você vai clicar e vai ver que eu estou online. E se você quiser participar da palestra, você entra aí e vai assistindo e passa também para as pessoas que estão com esse tipo de problema. Não só esse, mas todos os outros, enfim, né? É, eu digo que assistir às palestras só porque está com problema não resolve, né? Na verdade, não precisa ter o problema para a pessoa se adequar, para a pessoa assistir uma palestra, para a pessoa se interagir ou se interar com o assunto, porque sempre é bom a gente ter conhecimento das coisas para saber onde nós estamos pisando, para saber o que está acontecendo, né? É muito importante porque nós não podemos apenas trabalhar a nossa área espiritual. Nós temos que trabalhar também a nossa área emocional. Eu sou uma testemunha viva disso aí, né? Então, nessa noite não tem como a gente não continuar falando sobre relacionamento. Gente, eu quero trocar, às vezes o assunto tem inúmeros assuntos, né? Meus amigos, minhas amigas, né, de profissão, pessoas que a gente interage, mas sempre é assim. Acaba que nós vamos continuar falando sobre, ai, que assunto chato. Não, não é um assunto chato. É até cair a ficha, né? Ah, mas eu tenho feito terapia, mas está difícil. Acho que eu vou parar no meio do caminho. Ah, eu tenho conta para pagar, eu não posso investir. Gente, o melhor investimento é na saúde mental. Depois do investimento da saúde mental, é o investimento nas outras áreas. Se você não estiver bem mentalmente, se você não estiver bem emocionalmente, você não vai resolver nada na sua vida. Essa que é a verdade. Eis a questão de tudo isso aí, né? E há outras pessoas também, né? Que fala, não, eu vou resolver tudo pela área espiritual. E a realidade não é essa, a gente não resolve tudo pela área espiritual, enfim, né? É um monte de assunto que a gente tem que abordar falando.
Há os que se interessam no início, há os que vêm para a live, há os que procuram nos plantões, há os que ligam e agendam consulta, e depois agenda e quando chega na hora não vai, quando chega na hora tem medo de falar, tem medo de contar, tem medo de se posicionar também. Porque a realidade é que a vida da gente também é um posicionamento. Nós temos que nos posicionar, não é verdade? Se nós não nos posicionarmos em relação a alguma coisa, sempre vai ficar do mesmo jeito. Então a culpa é dele ou minha? Vamos dizer assim essa noite. De quem é a culpa? Que esse relacionamento está complicado, esse casamento está complicado, esse namoro está complicado. Ele foi embora, é minha culpa, é culpa dele. É nossa culpa? De quem é a culpa? Então, dentro desse título, nós vamos falar sobre relacionamento. Quero saber como você está? Você aí que é minha paciente, você que é meu paciente, você que é paciente aí das doutoras, dos doutores, dos psicanalistas, você que tem feito por onde? Não, eu vou resolver a minha vida, eu quero mesmo me ajudar, cansei dessa situação, cansei dessa história, enfim, né? Temos aí um monte de coisa para pensar. Mas o que acontece é que o terapeuta, ele não faz nada sozinho, né? Nada sozinho. Então, tudo é feito em conjunto. Na verdade, eu digo que mais com a pessoa que está querendo ajuda. Porque se a pessoa quer ajuda, ela vai procurar ajuda, né? Se a pessoa desistir da ajuda, ela vai desistir da ajuda, né? Então, como que funciona isso? Por que acabou meu relacionamento? Eu anotei aqui algumas coisas que são de próprios pacientes que nós temos acompanhado, claro, sem falar nomes, por causa da questão não só da ética, né? Mas tomar todo aquele cuidado. Mas eu anotei algumas questões e nessas questões eu tenho visto que a pessoa não consegue se desprender emocionalmente, não consegue se desprender mentalmente, fica andando em círculo. Então, tipo, outra questão, o relacionamento acabou e agora? O que eu faço? Então, vamos estar falando aí um pouquinho sobre isso. Você que tem alguma pergunta, trazer aí no nosso comentário, faça comentários, né? E com certeza a gente vai estar aqui colaborando para essa área, que é uma área muito delicada, não é uma área fácil, não é uma área que você vem por brincadeira ou você está brincando, não, é uma área muito delicada, né? E a gente faz questão de estar aí, né, se fortalecendo, estudando, lendo, buscando, aperfeiçoando, como todas as outras profissões, ok? Então, nessa noite a gente vai dizer para você aqui mais um pouquinho. Ai, que coisa chata, de novo, o mesmo assunto. Pois é, mas esse assunto eu acho que vai bastante ainda pela frente, pelo seguinte sentido: todas as pessoas que procuram ajuda sempre caem na área do relacionamento. Quando não é relacionamento, namorado, noivo, casamento, ou a pessoa que está junto, já num relacionamento, trata-se não só desse tipo de relacionamento, mas relacionamento com os pais, relacionamento com o patrão, com o chefe, relacionamento interpessoal, local de trabalho, pessoas conhecidas, na sociedade. Gente, é uma coisa muito difícil. Tem pessoa que tem costume de criticar a outra, né? Ai, que coisa chata, aquela
aquela mulher ali, aquele homem antipático, né? Antipático, chato, mas você não sabe o que ele está passando. Você não sabe o que está acontecendo na vida dele. E as pessoas ela têm um costume de começar a colocar o dedo, agredindo até fisicamente, emocionalmente, né? Falando até palavras que elas sinceramente não tinha que estar falando, né? Porque se não for para estender as mãos, se não for para e aí, você tá bem? Como que tá? Então é melhor que nem fale, né? Melhor que nem comente. Bom, pelo menos assim sou o que eu penso. Então bora lá, né? Eu tô convidando umas pessoas aqui que são novas na minha linha de Facebook, Ana Redana Psicanalista, e que estou chamando aqui para mais uma palestra. Mas eu creio que você tem perguntas aí essa noite, ok? Você pode perguntar, fica à vontade, não vamos expor teu nome, né? E antes tarde do que nunca, como diz o ditado, não é verdade? Então, gente, nós vamos dizer aí: a culpa é de quem? A culpa é dele ou minha? A culpa é do meu amigo ou minha? A culpa é dos parentes do meu marido ou é minha culpa? De quem é a culpa? Antes da gente começar falando, nós vamos entrar dentro da palavra que você já conhece bastante, que fala chamado autoestima. Uma pessoa com a autoestima lá embaixo, né? Ela tende a inserir pensamentos negativos, ela tende a inserir ilusões tipo, poxa, aquela colega nunca mais me ligou, tá falando mal de mim. Também, olha como eu estou. A pessoa se olha no espelho, tá para baixo, né? Desiludido. Tem jeito para isso? Tem jeito para isso. Então a gente vai falar para você o que é uma autoestima prejudicada. Então, nós sabemos que a autoestima ela é uma arma poderosa em todas as áreas da nossa vida. Porque uma pessoa sem autoestima, ela não sabe entrar em um lugar, não sabe sair, não consegue. Ela deixa de frequentar lugares. Muitas vezes ela deixa de ir na casa dos parentes. Muitas vezes ela deixa de ir em lugares que, mesmo sendo convidadas, quando ela está com a autoestima prejudicada, ela fala: isso aí, olha, não é para mim. Vou ficar aqui dentro desse quarto mesmo, vou me resolver por mim mesmo, né? Ou por mim mesma, enfim. E quando a gente fala que a autoestima é uma arma poderosa, é porque ela também trata de uma necessidade humana, né? Quer dizer, a autoestima é uma necessidade humana. Mas as pessoas ainda acham que não. Algumas, quando elas estão mal, elas tendem a dar nomes diferentes a respeito disso. Palavras negativas. Eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Então ela tem uma tendência a obter uma característica negativa, completa e total.
E quando ela tem essa característica negativa, ela passa a se isolar. Ela passa a se esconder. Ela vai rapidinho no mercado, mas se ela encontra alguém no mercado, ela se esconde. Se ela encontra alguém na rua, ela dobra para o outro lado. E isso é preocupante. Porque essa característica, ela traz nomes à frente que estão relacionados à saúde mental, que chama-se ansiedade, tristeza, angústia, depressão. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu vou ali no bar, vou tomar uma cervejinha, eu volto para casa, tá tudo ok. Mas não é assim que funciona. Porque se fosse fácil, a gente não estaria aí com uma estatística terrível a respeito da saúde mental. E todos que são ligados nessa área profissional da saúde e aquelas que lê sobre isso, sabe o que eu estou falando. Outra coisa é a pessoa, ela não tende a se desligar, ela faz de conta que não está acontecendo. Ela faz de conta que tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não é verdade. Não está tudo bem. Mas ela diz que está tudo bem. E ela fala tanto que está tudo bem, que ela mesma acredita no está tudo bem. Justamente porque ela tem medo de dizer que não está bem. E com isso começa a surgir problemas que estão atuando bastante na área da saúde da pessoa, que é a fibromialgia, que é a gastrite nervosa, que é enfim. Quantas pessoas chegam até nós e dizem assim, olha, acho que eu preciso de um cardiologista, eu acho que eu preciso de um clínico geral. O fato é bom sempre estar em um médico buscando para a sua saúde, estar sempre alinhada, saber como está. Que na verdade é que a pessoa esquece da área emocional. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando isso porque é notório o número de pessoas que nos procura e diz, olha, eu só procurei para mim saber o que é terapia. Olha, o que é terapia mesmo? O que é psicanálise? Como é que funciona? Ah, não, deixa para outra hora. Deixa para outro dia. Mas às vezes esse outro dia não vai chegar. Às vezes esse outro dia, para a pessoa, não vai existir. É assim. Essa é a nossa realidade. E dentro dessa nossa realidade, eu quero dizer para você, muitos estão perdendo a sua vida para a depressão, para o AVC, para outras situações. Muitos estão perdendo seus relacionamentos. Muitos estão deixando ir. Muitos estão mandando embora porque não consegue suportar a carga, o fardo que não precisa estar levando.
Nós temos sempre que fazer uma contribuição conosco, como pessoa. Se você não fazer essa contribuição essencial para o processo da sua própria vida, para você ter um desenvolvimento sadio, normal, e para ter um valor além da sobrevivência, muitos não conseguem chegar lá. E é por isso que nós estamos aqui para falar a respeito disso. Mas vamos lá. Eu estou vendo que esse som está baixinho aqui. Deixa eu ver. E você que já fala comigo, como que você tá? Tudo bem? Tudo certo aí? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a situação? Tem pessoa que fala hoje, eu não quero falar nada. Ok? Quem sabe amanhã você volta e fala alguma coisa. Bem, gente, nós sabemos que a vida, ela está cada vez mais difícil para todo mundo. Só que nós temos que lutar. Nós temos que lutar por nós mesmas. Nós temos que fazer alguma coisa para nós. Muitas vezes nós fazemos pelos filhos, fazemos pelos maridos, fazemos pelo amigo, mas esquecemos de fazer alguma coisa por nós. Cuidamos do pai, cuidamos da mãe, cuidamos do namorado depressivo, cuidamos do marido depressivo. Cuidar é ótimo cuidar. Cuidar representa servir. Não é todo mundo que tem essa qualidade. É uma ótima qualidade. Mas só cuida de alguém. Você só pode cuidar de alguém se você estiver bem. E quando eu falo isso, eu não estou falando só tipo, poxa, a minha mãe teve um problema de AVC, um problema, né? Ser solícito, ajudar. Não é só esse tipo de ajuda. É mais profunda. Então tem pessoa que ela tem uma característica que todo mundo diz assim: olha como ela é boazinha. Nossa, ela é tão legal, né? Ajuda todo mundo da família. Ora por todo mundo. Vive correndo atrás, será que o fulano tá bem? Só que quando ela entra dentro do quartinho dela, ninguém sabe como ela tá. Ninguém sabe quanto ela chora. Ninguém sabe o que ela precisa. E aí é que chega a hora do terapeuta. E para chegar até o terapeuta é uma grande dificuldade. Tem medo de se expor. Tem medo de falar coisas que não são devidas. Ah, eu vou lá, ele vai pensar que eu sou doida. Tem medo de querer melhorar. Você sabia que muitas pessoas usam como subterfúgio, como uma fuga, ajudar todo mundo? Ah, então ele está fazendo... Não, isso é inconsciente. A pessoa, o pé está doendo, os braços estão doendo, o corpo está doendo e ela está indo. Ela não para. Ela não para por várias questões.
mais uma situação, porque ela tem medo que vão falar dela. Poxa, eu sempre fui assim. Essa mulher batalhadora, esse homem batalhador, né? Guerreiro. Poxa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Se eu parar agora, o que eles vão pensar de mim? E começa a guardar para dentro. De quem é a culpa? Se ele foi embora, de quem é a culpa? Se eu arrumo a mala e vou embora, de quem é a culpa? Existem decisões. Sim, Benedita, vamos estar conversando. Existem decisões que vai partir só de você. Se você não acordar para o que está acontecendo agora, querer pular essa trajetória, querer pular esse espaço, porque tem pessoa que diz assim: eu estava desempregada, agora eu arrumei um emprego, agora eu pago a conta de luz, eu pago a conta de água, eu pago o aluguel, eu compro a comida, eu tenho dinheiro para comprar minha roupa e tá tudo bem. Não é verdade. Nem sempre é assim. Aquilo ali é uma parte da sua vida, uma parte necessária. E a outra parte necessária? E a outra parte que se faz necessidade na sua vida? Aonde entra com grandes consequências, onde entra em relacionamentos com homens ou mulheres, que nós chamamos aí do relacionamento tóxico e abusivo, que às vezes a gente quer apontar: o fulano exerceu assédio, violência da parte emocional, física, me defraudou, mas às vezes eu entrei sabendo que existia um problema e que eu já estava com outro problema. Então, não perca tempo. Tem pessoa... Gente, eu fiz a matéria aqui, eu tô falando aqui, não tem como falar de psicanálise e não falar da espiritualidade. Deus é Deus, né? Não tem como uma pessoa pular de um relacionamento para o outro. A pessoa termina o relacionamento aqui, ou então nem terminou, terminaram com ela, e ela fica toda... Porque fica o emocional todo abalado, a conversa da pessoa, a mentalidade da pessoa, a ansiedade, a angústia, aí a carência, aí lá vem outra pessoa no meio do caminho. Aí entra. Gente, é como uma bomba atômica, né? A hora que explodir, o negócio pode ser muito mais sério. Então, quando a gente fala das relações tóxicas, das relações abusivas, do emocional tóxico, o emocional tóxico nem sempre se refere a um tipo de relacionamento. Eis a questão, ser ou não ser, né, Max? Seja bem-vindo. Nem sempre depende do que o outro falou a meu respeito. Às vezes já existia um problema que eu sabia, mas eu mesmo queria esconder de mim. E as coisas começam... Posso usar a palavra progredir? É horrível, né? Ou regredir. Regredir. E quem trabalha, quem se esforça, quem corre atrás, nem sempre é aquele que está bem emocionalmente. Normalmente, se uma pessoa realmente se abrir com alguém,
Ela diz assim: doutora, lá na minha casa todo mundo pensa que eu tô, ó, nota 10. Eu seguro tudo. O pai vai pro hospital, liga pra mim. A mãe ficou doente, liga pra mim. O filho aconteceu um problema, liga pra mim. Só que eu tô cada dia mais sem cuidar da minha saúde mental. Por quê? Porque quando a gente aprende, ou vou trocar essa palavra aprende, quando a gente acostuma sempre dizer sim, quando você disser não para alguém, sabe o que a pessoa vai dizer? Ela vai ficar com raiva de você. Pode ser seu marido, seu filho, seu parente, seu amigo. Só que ninguém sabe o que você está passando. E ninguém vai querer saber. Então, a culpa é de quem? Porque a gente autoproduz uma imagem. Eu estou aqui falando com vocês sobre esse assunto. Mas como que eu estou por dentro? Vocês não sabem. O meu terapeuta pode saber, mas vocês não sabem. Então a gente vem aqui não para criar um clima hostil, um clima de medo. Ai, meu Deus, estou com medo agora, o que eu faço? Ai, eu vou abandonar tudo. Não. Você pegou agora a função, vai ter que soltar devagarinho. Vamos falar da palavra renúncia aqui dentro. A parte que exerce o abuso, quando a gente fala a respeito de relacionamento, quando a gente fala a respeito de convivência, ela é a pessoa que traz a consequência para a nossa vida, ou somos nós que não conseguimos sair daquela situação ou impor, olha, não vai dar agora. Ah, não vai dar agora. Tem pessoa que chega e fala assim: quando que eu devo terminar meu casamento? Como? Quando que você deve terminar o casamento? Então você está pensando em terminar um casamento? Então por que você quer terminar um casamento? Então tem algum problema aí que precisa ver qual é a raiz. De onde que vem? Estou querendo sair de um relacionamento. Pensei que a pessoa era de uma maneira, mas agora a minha família... Tá vendo que eu vim dar uma palestra e a gente tá falando de coisa prática? A minha família amou o rapaz. Só que na frente da minha família, ele é de uma maneira. Mas quando a gente fica sozinho, eu já descobri como ele é. Mas não tenho coragem. Porque a minha irmã veio e disse: olha, você tem que casar com ele. Porque o outro veio e disse: olha, vai dar tudo certo. Quem sabe o que vai dar certo na sua vida é você. Quem sabe o que é melhor para a sua vida é você. Quem escolhe a sua profissão é você. Quem escolhe com quem vai casar, com quem vai se relacionar é você. Não pode ser outra pessoa. Mas vamos falar que você se encontra numa situação de domínio de alguém ou encontra em uma situação de inferioridade, uma situação de subordinação, né? Porque a parte
Quando a gente fala só de relacionamento, gente, nós não estamos só falando de namorado, noivo, marido ou, tá? Relacionamento envolve toda uma situação, ok? Então, vamos dizer que você, de repente, se encontra nessa situação de subordinação. Poxa, eu já tô integrado ali, eu já tô ali naquele negócio. Ou tipo, entrei num trabalho, aí todo mundo, você precisa trabalhar, você tem que pagar suas contas, você tem que resolver. Mas eu entrei no trabalho e eu já vi que não vai dar para mim ficar naquele local. Mas eu falo assim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu vou entrar, eu vou sair, só que só eu sei quando eu entro, só eu sei como eu sou tratada, só eu sei como eu saio de lá. Ai, mas está muito difícil o trabalho, eu não posso deixar daquele trabalho, porque tem as contas posteriormente. E aí começa aquele clima, aquele peso, aquela carga e as consequências das decisões que nós tomamos. E dentro desse parâmetro, como saber uma tomada de decisão? Como que nós vamos saber o que é melhor para nós? A primeira coisa, complicado. Tem as características. Então vamos falar não da característica do outro, da nossa característica. Eu como pessoa em um relacionamento, eu como pessoa em um trabalho, eu como pessoa em um habitat, em um local. Como está sendo o meu comportamento? Vamos voltar ao subtítulo para quem entrou. A culpa é dele ou é minha? Como que eu estou para desenvolver uma comunicação, desenvolver uma apatia, desenvolver uma área em nossa vida necessária quando de repente ninguém vê, mas eu estou sendo humilhada, eu estou sendo ridicularizada, seja em público, seja no particular, ou muitas vezes eu já fui atacada psicologicamente e não estou bem para exercer outras funções, não estou bem para fazer outro tipo de coisa no momento, só que eu não quero parar. É possível eu ter algum tipo de trauma posterior a isso? Sim. Bem pior. Mas tem jeito? Tem. Quando você parar, quando você olhar para você, quando você se autoanalisar, tem uma paciente que ela diz assim, eu perdi a autoridade, o posicionamento dentro da minha própria casa. E nem todo dia eu estou disposta a receber os parentes do companheiro. Há momentos que eu quero ficar sozinha, mas não consigo ficar sozinha. Tem momentos que eu quero respirar e tá faltando ar. Eu estou ansiosa.
está faltando ar. Eu estou tendo uma crise de ansiedade. Então eu vim aqui, que eu vou fazer umas 4, 5 terapias, aí vai melhorar, né? Não. Porque não é assim. Já teve um começo. Quando eu me disponibilizei a procurar um profissional e quando eu me disponibilizei a falar o que eu estou sentindo. Porque eu preciso escutar o que eu estou falando. Porque quando eu começar a escutar o que eu estou falando, então eu vou entender o que eu preciso ter. Quem de você aí não está passando por nada disso que eu estou falando? Manda aí para mim um comentário. Quem de você aí não tem nenhuma pergunta pesada ou nada para falar? Então vamos continuar dizendo o que é o estresse. O que são os traumas? O que leva a esse nome que está aí parecendo moda? Relacionamento tóxico e abusivo. Ai, gente, aonde eu vou eu ouço isso. Ai, eu abro o computador, é propaganda de tudo que é jeito. Não, isso é a realidade. Quando você vê muito uma coisa ali, quando você vai no YouTube, quando você vê muita palestra de profissionais, quando você vê muito estudo, muito curso, é porque realmente a coisa tá feia. Então, qual é o tipo de comportamento ou qual é o tipo de decisão que eu posso ter na minha vida? Eu acho que eu vou lá conversar com meu pai para saber o que ele acha. Existem coisas que são conselhos. O conselho de pessoa que está alinhada, que está numa esfera de ordem emocional, espiritual, pronta para estar aconselhando. E existe outra hora que nem o conselho, por mais que ele seja bom, nem essa palestra vai resolver, porque você não está conseguindo se ouvir. Você, às vezes, mal está conseguindo falar. Então, a pessoa pergunta para mim constantemente, o que eu faço? Ninguém sabe que eu entro no isolamento. Quando eu chego em casa, eu não tenho vontade de conversar com ninguém. Quando eu chego em casa, eu quero ficar deitada. Então, eu vou lá, tomo um remédio e eu quero dormir porque eu quero esquecer. O que é que você quer esquecer? Depende de você? O que você quer deixar? Depende de você? Porque tudo que depende de você ainda há tempo de se resolver. A escala de 0 a 10 relacionado à saúde mental, a consequências de relacionamentos tóxicos, abusivos, tipo de violências domésticas, tipo de violências em trabalho, comportamentos controladores, tudo isso, manipulação, está ardentemente sendo falado na mídia, ardentemente sendo proclamado, ardentemente sendo visto pelo suicídio, pela depressão, pela perda. E assim mesmo, o ser humano, ele quer se calar, ele não quer falar. Como fazer uma pessoa falar? Gente, é muito forte. Eu não posso nem entrar aqui na área dos filhos.
Vamos falar pessoas. Pessoas se automutilando. Pessoas na droga. Pessoas que estão buscando uma fuga. Sinais de uma pessoa que não tem condição de cuidar de outras. Só que a família não vê. A sociedade não vê. É o chamado piloto automático. Eu acordo de manhã, eu faço café para a família, eu vou para o trabalho. No trabalho eu sou controlada às vezes por outras situações, manipuladas, prejudicadas, mas eu não posso falar nada disso para o marido, eu não posso falar nada disso em casa, porque já existe muito problema. Agora você imagina, eu estou falando o eu, né? Mas vamos falar o eu, vamos usar a terceira pessoa, né? Nós, né? Ou eles, assim, né? A quarta pessoa. Então, nesse artigo que eu estou falando, nessa questão dessa palestra que eu estou trazendo aqui, nada mais está escondido. Nada mais do que eu estou falando é secreto. Tanto que vem pessoas aqui e falam assim, eu já ouço falar isso aí há muito tempo, mas eu não quero nem saber disso. Eu quero seguir com a minha vida. Nós temos acompanhado pessoas que saem do trabalho direto para o psiquiatra, em surto psicótico. Nossa, a pessoa é doida, não é não? Lá atrás, anos atrás, entrou em relacionamentos errados, falou coisas que não devia, habilidades que não é. Sim, João Francisco, eu estou lendo aqui. Então, da onde vem o estresse? Da onde vem a depressão? De onde vem o desânimo? É um assunto forte. Tem pessoa que ela não consegue expressar a verdade. Aí ela traz tudo para ela: sentimento de culpa, medo, abaixo autoestima. Gente, o isolamento social, ele já é uma coisa que, se você vê isso num filho seu, num amigo, num colega, já é uma característica assim, ou momentânea, ou bem fundamental de coisas que estão acontecendo e não são faladas. Tem pessoa, quando ocorre o suicídio de alguém, ela fala assim, se matou porque ele não tinha, era problemático. Não é não. Ele não foi enxergado. E como ele não expôs, como sempre, as pessoas têm medo, têm vergonha, tende a... Eu prefiro comprar uma roupa do que pagar uma terapia, eu prefiro... Enfim. Exatamente. Quando não pode se expressar, não pode falar nada por causa da sobrevivência. Isso é forte. Exatamente. Então, o que acontece? Começa a ver o quê? Quando você começa a não somatizar com alguém, não ser boa no trabalho, não ser boa intimamente com o marido, então você pode ver que você começa a ser abandonada. E nesse abandono, a pessoa começa a colocar a culpa nela mesma. E aonde vem as outras coisas? Tantos nomezinhos. Desesperança. Gente, a dificuldade para se concentrar vem da onde? Muito estresse, esgotamento. Vamos falar da desordem, tipo aquela obsessiva compulsiva. O que é isso?
Que é o abuso de substância? Ah, mas eu não tomo remédio controlado. É verdade, meu querido, mas sua carteira ali ou sua mesinha tá cheia do quê? Cheio dos remédios de dor de cabeça, de dor nas costas, de dor nas pernas, de dor nas juntas. É a saúde mental. Então, outra coisa muito interessante que eu quero falar aqui essa noite é sobre os transtornos alimentares. Existem pessoas que quando ela entra nessa esfera ou ela já passou da fase da esfera inicial, ou ela fica muito obesa, porque a ansiedade faz a pessoa comer muito, ou ela perde a fome. Essa é a questão do transtorno alimentar. O sono. Gente, vocês não sabem o que é 7 noites sem dormir. Vocês não têm ideia. O transtorno do sono. E todos esses sintomas, eles são fonte de mal-estar. Eles são fonte de que aquela pessoa está sofrendo. Eles são fonte de situações traumáticas. Eles são fonte de consequências de relacionamento. Agora eu pergunto para você, você quer parar e tomar uma decisão na sua vida? Olá, Maria, seja bem-vinda, minha querida. Ou você quer continuar? Mas como que eu faço isso? Começa a cuidar de você um pouquinho. Não é vergonha falar que você tem um problema que causou trauma. Não é vergonha dizer que você está com depressão. Mas a sociedade, ela... Primeira coisa que acontece, se o patrão vê, ele manda embora. Se o chefe vê, ele não quer nem saber. E há pessoas ainda que dizem, olha, cuidado, hein? Você vai perder seu emprego, você vai ficar sem dinheiro. Agora eu te pergunto, o dinheiro vai resolver alguma coisa na sua vida se você não chegar a um ponto de não conseguir controlar você mesmo? Então, todos esses sintomas e todas essas coisas que nós estamos falando são traumas, são possíveis violências psicológicas, são situações que geram incapacidade em muitos aspectos da vida, mas pode encontrar uma solução. A primeira solução é não perder a fé, né? Nós que somos evangélicos, com toda certeza, também quem não é evangélico tem a sua fé. Nós não podemos perder a fé. Mas nós também não podemos deixar de resolver o nosso problema. Você não é obrigado a falar para todo mundo o que você está sentindo. Mas você tem que agir. Você tem que agir. Você tem ideia de quantas pessoas morreram já de depressão? Quantas pessoas que se suicidaram por depressão? Ou porque nem chegou na depressão, por transtorno de ansiedade, por desespero. Aí a pessoa do lado fala assim, fica calmo. Olha, vai dar tudo certo. Gente, tem hora que essa palavra não resolve. Tem hora que a palavra é assim, levanta, vamos no médico. Vamos lá fazer exame. Vamos lá saber. Vamos ver como que está.
Só que às vezes é tão confortável para quem que está do nosso lado não resolver, porque você pode perceber, enquanto você está servindo para ajudar, enquanto você estiver de pé, enquanto você for um bom profissional, enquanto você estiver trazendo para a pessoa um bem-estar, tá tudo bem. Mas quando você começa a perder a concentração, quando você começa a esquecer as coisas, quando você começa a ter dor de cabeça, quando você começa a colocar teus pés de manhã para ir trabalhar e não consegue se levantar, porque teve uma crise de labirintite, porque teve uma crise de ansiedade. Aí o chefe lá vai falar, tá vendo? Olha lá, ó. Já pode arrumar outro, porque aquele lá já era. Como robô. Que triste, né? Então a sobrevivência, ela tem um nome. É o seu nome. Você tem um valor. Um valor inestimável. Você tem um valor para Deus, mas você tem que se valorizar. Não queira carregar a carga sozinha. Não queira colocar tudo nas suas costas, porque não vai adiantar. E acaso isso aconteceu, começa tomando uma decisão do que você quer na sua vida. E vai liberando. Vai liberando as coisas. Mas eu não tenho com quem falar. Eu não tenho como liberar. Procure um profissional. Procure ajuda. Procure ajuda. O namorado deixou. O namorado que é aquela lá que tá todo legalzinho, tá tudo certo. O marido deixou a esposa porque, aquela lá... Mas você lembra quando você era mais nova? Ou então quando você estava bem? Volte a ficar bem. É complicado? É um pouco. Mas existe uma decisão. Não espere para tomar uma decisão na sua vida. Existem decisões que elas têm que partir de nós. E se você não aprender com todas essas coisas que estão acontecendo nesse momento, cabe destacar aqui um traço que é um índice muito grande, né, que nós chamamos de sequestro emocional. Então, o que acontece? É uma sensação de que você não é você. É uma sensação de que você não controla mais sua emoção. Parece que outra pessoa te controla. Isso pode derivar do quê? De uma falta de confiança. Sabe aquela história? O que você acha? Gente, vamos trabalhar isso. O desamparo, muitas vezes ele vem para a gente aprender alguma coisa também. Tipo, eu tô num relacionamento que eu sei que não vai dar certo. Eu quero já entrar em outro relacionamento. Eu já conheço outra pessoa, já sei que também não vai dar certo. Por que continua entrando? Não. Adota uma atitude de cuidado, de autocuidado. Se você continuar caminhando dessa maneira, as coisas vão ficar complicadas. Aquela história de que ninguém me ama, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, ninguém me quer, será mesmo verdade?
Voltando para o subtítulo que chegou mais pessoas aqui. De quem é a culpa? É dele ou minha? Porque se ele fez, ele que eu digo ele ou ela, porque pode ser masculino ou feminino. Pode ser relacionamento íntimo, pode ser relacionamento interpessoal, amizades. Gente, falando em amizade, é incrível isso. Quando uma amizade, você começa a perceber que aquela amizade é tóxica, quando uma amizade, você começa a perceber que ela quer te sugar, sugar o quê? Mas eu não tenho nada. Sugar tua energia, cai fora. Ai, mas eu não consigo. Cada um tem que ser responsável pelos seus problemas. Mas nós também temos que ter aquela placa vermelhinha escrito pare. Aquela pessoa que liga o dia todo. Aquela pessoa que fica, e aí? E tal? O parente, para. Porque daqui a pouco é você que fica doente. E quando você estiver doente, com depressão, com angústia, desamparada, aí você vai falar assim, nossa, eu tô sozinha, ninguém gosta de mim. Será? Porque às vezes nós deixamos as pessoas fazer isso conosco. Então tudo isso pode marcar suas relações futuras. Então quem aqui está desejoso em ter uma novidade de vida? Quem está desejoso em ter novas atitudes? Eu estou. Nossa, ninguém mais vê. Eu vou colocar, eu sou pastora, missionária, né? Para quem não me conhece também. Ninguém mais vê a pastora Ana. Mas o que será que a pastora Ana está fazendo? Gente, há momento de andar, há momento de parar e há momento. Eu não estou falando da palavra procrastinação. Não é isso. Há momento da nossa vida que a gente tem que, não é só orar, pensar. Onde que eu estou errando? De novo a frase, de quem é a culpa? É dele ou é minha? De quem é a culpa? É do parente ou é minha? De quem é a culpa? É do chefe ou é minha? Se o teu chefe está te tratando assim é porque você deixou. Se o seu marido te tratou assim é porque você deixou. Então torna-se um vício. Torna-se um costume. Ah, ela não tá nem aí, não fala nada, eu vou gritar com ela mesmo. O parente que não gosta de ajudar outro parente com outro parente que está doente. Eu vou falar aqui porque conheço pessoas aqui. Isso é inadmissível. Quem vai ficar doente? A pessoa que está deixando acontecer isso. Então, existe um momento da vida da pessoa que ela tem que dividir as responsabilidades. Pronto, essa é a palavra. Ah, mas eu não tenho com quem dividir. Então, você tem que começar a dizer não. Ah, não sei o que, mãe, não. Ah, esposa, não. Ai, colega, eu vou aí hoje porque tive. Não. Ah, o telefone toca. Desliga o telefone. Porque quando você ficar doente, quando você passar por uma situação, ou quando você não servir mais para aquelas pessoas, elas vão embora e vão deixar você. Que realidade, que
Essa palestra não era para estar saindo assim, viu, gente? Mas é assim que está saindo, então vamos embora. O que é transtorno de estresse pós-traumático? Quais são os sintomas? Transtorno de estresse pós-traumático é quando uma sequela de um relacionamento, de uma situação vivida, ela perdurou por muitos anos e durante o tempo ela se converteu de uma maneira ou em doença material ou ela paralisou a pessoa. Vamos dar um exemplo para isso. Nossa, você lembra que aquela pessoa era tão alegre, tão contente? Ela chega no trabalho e não fala mais com ninguém. Ela vai na casa do fulano. Gente, o que será que ela tem? Lá atrás, a plantinha. Então, o que acontece com esse transtorno de estresse pós-traumático? O que ele pode causar? Ele causa, além do estresse, a pessoa começa a se maltratar. Ela mesma começa a obter o quê? Tortura, começa a se torturar, se sentir culpada, começa a ser violada por ela mesma, porque ela não consegue abrir a boca para falar para a pessoa: para, não fala assim comigo. O respeito se perde no meio do caminho. A autoestima se perde no meio do caminho. Mas dá para resgatar se você quiser dar. Existem coisas que não são compradas com o dinheiro. Existem coisas que não só a oração resolve. Existem coisas que são nossa decisão. Mas vamos falar do medo. Medo, ansiedade, raiva, apatia, desamparo, sensação de culpa. O que mais? Dificuldade em tomar uma decisão de procurar ajuda, adotar medidas. Ela vem do quê? Ela vem lá de trás. Pode ser modificado? Pode. Muitas vezes, nós também temos que falar aqui da síndrome da mulher maltratada, e quando a gente fala sobre isso, não quer dizer não o homem, né? Mas a síndrome da mulher maltratada não é só com relação a marido, né? A mulher no profissional ainda que a pessoa fala da democracia e tudo mais, ainda existe aquela questão da violência de gênero, né? Então, o que acontece? Ela entra num trabalho e ela começa a passar o quê? Uma exposição prolongada de violência psicológica, né? Violência ambiental, econômica, né? Que nem sempre pessoas estão no mesmo local que ganham iguais. Também a parte verbal, porque tem pessoas que elas não são pessoas que conversam, elas são pessoas caladas, elas são quietas, né? Então, esses contextos, eles trazem um maltrato e começam a influenciar a personalidade, a identidade, as relações, os aspectos que causa todo o funcionamento psicológico de uma pessoa. A pessoa tem um tipo de identidade, tem um tipo de personalidade e começa a se modificar no contexto dos maus tratos, no contexto dessas modalidades a quais a gente está falando aqui sobre a síndrome da mulher maltratada. Então,
Nós temos vários artigos na internet, na televisão, em todos os lugares, que falam a respeito do diagnóstico, que indicam tratamentos, que indicam a falta, muitas vezes, da capacidade da pessoa em recomendar ou então até consultar um profissional, um terapeuta, um psicanalista, para que ele te aconselhe sobre seu caso, seja de ordem emocional, afetiva, seja de ordem relacionamento interpessoal, trabalho. Então, se você pode procurar, se você pode encontrar, faça isso por você. Faça o mais rápido possível. Tem pessoa que usa como fuga a religião. Ela afunda. Nossa, mas a senhora está falando... Não, é bom ter uma religião. Eu não sou religiosa, né? É bom a pessoa ter uma religião. Mas tem pessoa que ela afunda ali, né? Ela fica ali dentro da ostra. Ela não abre. Ela fica escondida. Tem outra que se afunda no quê? Ela tem filhos. Aí ela pega, se envolve lá no problema dos filhos. Ela fica ali porque ela não quer falar do problema dela. Quando nós não queremos falar do nosso problema, quando nós não queremos falar da nossa situação, é muito grave. Então, mulher, homens, abre a boca de vocês. Procurem ajuda. Não deixa teu chefe fazer isso com você. Não deixa seu marido fazer isso com você. Não deixa essa mulher fazer isso com você. Não deixa teus filhos fazer isso com você. Agora presta atenção. Violência gera violência. O não representa que você vai lá entrar no ataque. Não é no ataque. Você tem que procurar ajuda. Porque muitas vezes a pessoa entra no ataque. Violência gera violência. Mas não é dessa forma. Então, se você pretende fazer terapia de casal, nossa, é muito difícil, gente, a pessoa querer isso. Tem medo do que vai falar porque acha que o companheiro não vai aceitar. Então, quais são as perguntas mais pesadas, ou então as respostas mais pesadas, ou as coisas mais pesadas para fazer? Como que uma pessoa que ela se sente com vontade de terminar aquele relacionamento, mas ela tem medo? Medo do quê? Nem sempre é medo do outro fazer um escândalo. Não é só homem que faz. Aliás, o homem ele não faz muito escândalo, já vai, né, para outro tipo de coisa. Mas a mulher, né? A mulher é escandalosa. Não. Quando você souber que a autoestima, que dentro de você precisa ser modificado alguma coisa, que você está confundindo sentimento com dependência, costume com medo e solidão. Ai, eu tenho medo de ficar sozinha, então deixa ele ali comigo. Se anula, ou então se resigna. Não foi ser uma freira, mas se resignou a viver daquela forma. Então, existem muitos sinais para saber. Estou falando disso porque são pessoas que estão perguntando para mim. Quando que você pode terminar o relacionamento? Primeiro, quando te interessar a terminar. Nossa, mas a senhora é a favor do divórcio? Gente, são assuntos e assuntos. Existe o amor saudável, mas não é aquele que a gente vê lá nos filmes, tá? Aquele lá não existe, aquele lá é aparência. Mas existem pessoas que elas internalizou crença baseada num amor romântico,
que vai dar tudo certo, principalmente as mulheres solteiras. Eu tenho dado palestra em ministérios falando sobre autoestima, falando sobre o amor próprio e também dado aí para os noivos, né? Porque tem até uma cartilha, né? Deveres de cumprir. Que pessoas, quando termina, às vezes a palestra ela tem parte 1, 2 e 3, no terceiro dia chega uma pessoa e fala assim, eu terminei com fulano. Ah, foi. Foi. Posso conversar contigo? Pode. Pois é. Nesse encontro que teve, nessa palestra que teve, era para mim, mas eu tinha medo, mas eu tomei uma decisão. Muito bom. Muito bom até para a pessoa que foi. Não é verdade? Então ela foi e tomou o quê? Uma decisão. Outra coisa. Ai, que existe a metade da laranja. Eu estou esperando aqui, mãe, eu estou numa oração. Que eu estou esperando a metade da laranja. Não tem a metade da laranja. Tem a parceria, tem o sacrifício, tem renúncia, tem a conversa, tem o neurotransmissor, que não é só a química, né? A química do sexo, do sentimento. A mulher é emocional, o homem é o sexo, a razão, né? Aí constrói em rápidos momentos aquela base e já se relaciona e já casa. Se você pegar a estatística de saúde mental e estatística de divórcio, ela não é muito parecida, mas quase. Porque foram coisas que não era para ter acontecido. E isso é para outra live, que eu já ia falar aqui. Se você é uma mulher que não quer casar com um homem que tem 2 filhos pequenos, porque você não quer cuidar de filhos, porque você já casou e você já criou suas filhas, você não quer cuidar, não case, porque não vai dar certo. Mas eu amo, não vai dar certo. Gente, eu já estou bastante tempo aqui, não sei quanto tempo aí. Eu quero dizer para você uma coisa. Base sólida. Começamos com o título A culpa é de quem? É minha ou dele? A culpa é da família ou é minha? A culpa é dos meus filhos ou é minha culpa? A culpa é do pastor da igreja ou é minha? A culpa é do profissional que está me atendendo? A gente tem bastante coisa para falar. Bem, eu vou sempre estar aqui na terça-feira, né? Pastora Érica do Paraná sempre está comigo aqui. Ontem a gente teve um problema com a internet, eu fiquei com medo de entrar, né? Aqueles probleminhas técnicos financeiros. E amanhã nós temos uma live que é a campanha das portas abertas que nós fazemos do projeto Vasos na Mão do Oleiro, que é o nosso ministério, que há muitos anos Deus entregou para a gente e de repente a gente está tomando aí empenhando, né, para a direção daquilo que o Espírito Santo tem dado. Mas é normal, de repente, sempre produzir um desconforto em um, em outro, enfim, né? A gente sempre está empenhado, quer cumprir os requisitos, mas até mesmo vocês devem ter os seus empenhos. A gente não vai agradar todo mundo. Então, nessa noite, eu quero deixar para você de quem é a culpa. Analisa a tua vida. Agora não seja drástica, né? Passou anos
carregando tudo isso, aí pega e faz assim, ó, pô, joga tudo. Não, não seja drástica, calma, vamos conversar, né? Tem gente que é radical. Eu conheço pessoas radicais, né? Que ela vai e solta tudo, né? Uma coisa de cada vez. Se você sofre algum tipo de violência, denuncie. Se você tem algum tipo de sentimento que você está vendo que vai trazer uma esfera mental, uma dificuldade, procure um profissional. Se você não tem condição de pagar um profissional particular, procure o CAPS. Procure o CAPS. Tem bons profissionais. Não deixa de conversar. Não deixa de buscar. Tem pessoa que tem preguiça de assistir uma live. Tem pessoa que tem preguiça de assistir uma palestra. Você sabia disso? Sendo que essas informações, de repente não é você, é sua nora, que tem problema. De repente não é sua nora, é teu genro. De repente entrou uma pessoa na família que ela não está apta, ela não está interagindo, porque, gente, cada um sai de uma família. Bom, isso aí é a aula de constelação familiar, que já é outra palestra. Quero agradecer você que veio até aqui. Estamos ao vivo essa noite. Ana Redana, psicanalista. Não tem sido fácil, é uma batalha, mas vamos em frente. Não podemos desistir. Amanhã, 19h30, horário aqui de Rondônia, 20h30, horário de Brasília, nós estaremos aqui abrindo o culto, que amanhã é o último dia da campanha Portas Abertas. Projeto Vaz na Mandoleiro, pastora Érica, de Nova Londrina, Paraná, vai trazer a palavra de Deus. Tenho aí outros convites. Semana que vem a gente já vai abrir outro propósito. E se você quer ouvir da palestra da doutora Ana Redana, psicanalista, ligue e fale com a Mônica, WhatsApp 69984075491, contrate os nossos serviços e a gente vai estar, com certeza, levando até você, interagindo, para que você sempre possa ter o melhor para a sua vida. Obrigada, obrigada, obrigada pelo apoio. Deus abençoe vocês também. Um grande beijo. Boa noite, gente. Até amanhã. Deus abençoe a todos.